Olá pessoal, tudo bem? Queria pedir desculpa por ter sumido do canal. Aconteceu muitas coisas, né? Então foi Então assim, pessoal, aconteceu muitas coisas, né? Me pegaram super de surpresa as coisas que aconteceu. Então, eu vou tentar resumir um pouquinho também para não ficar muito extenso o vídeo, mas hoje eu vim falar de como eu engravidei, né? É uma surpresa para vocês também, né? Porque, bom, enfim, eu estava fazendo curso no Senac, né? Terminando meu curso, então tava tudo muito corrido, eu não tava conseguindo terminar os vídeos, né? Espero aí que vocês entendam, mas agora eu vou tentar aos poucos voltar, porque tá muito corrido, tem consulta, tem tudo, então é muito corrido. Eu vou falar um pouquinho pra vocês, porque tem gente que não sabe, mas tem gente que me conhece, que eu não podia engravidar, né, no sentido assim, e eu tinha ovários policísticos. O que é ovário policístico? Então, no caso, no meu ovário, nos meus 2 ovários, eu tinha como se fosse como eu posso falar, uns brilhozinhos, digamos assim. E aí ele empatava, né, também de engravidar. Só que a minha preocupação não era nesse sentido até eu descobrir isso, né, porque eu sentia muita cólica. Gente, as cólicas eram horríveis. Então era muito forte as cólicas, muito mesmo. Então eu ficava, sabe, nessa de ai meu Deus do céu, toda vez que ia descer, eu sentia muita cólica assim, de deitar na cama, chorar e tomar remédio e não passar, ter que parar no hospital, tomar Buscopan composto na veia pra ver se passava. E muitas vezes passava, mas não totalmente. Então, isso me prejudicou muito, muito mesmo, gente. Doía horrores, era muito ruim, tá? E eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse é meu exame, foi quando eu descobri, foi em 2015, ó. Ó, bem aqui em conclusão, tá? Ovários micropolicísticos, características compatíveis com vários polimicrocísticos. Então, ó, meu nome lá em cima, Thaís Prachetes, blá blá blá. Tá? Aqui eles colocam o útero, anexo direito, que no caso meu ovário direito, e o no esquerdo. Então, no direito, eu tinha um ovário que mede 33 vezes 22 vezes 33 milímetros, resultando num volume de 13,1 centímetros. Então, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas depois, qualquer coisa, eu posto foto, tá, gente? Pra ficar melhor, pra vocês entenderem um pouquinho. E no esquerdo, 32 vezes 19 vezes 2, que dava 10 centímetros. Isso, dava 10 centímetros, desculpa, gente. Mas aí eu tiro foto pra vocês entenderem um pouquinho a mais. Eles são... gente, desculpa o barulho, tá? O ovário, os polimicrocistos, é essa parte aqui, ó. Pra quem não conhece. É esse negocinho aqui nos ovários, tá vendo? Que aqui é o direito e aqui o esquerdo. Tá? Então, nos dois eu tinha. Então, a médica, quando eu fui passar aquela, né, que eu mostrei pra ela o resultado, ela falou que eu tomando anticoncepcional, certo, ele ia embora, né? Então, tinha que tomar um anticoncepcional pra sair. Só que o que aconteceu? A médica, ela achou desproporcional o tamanho do meu pescoço pro tamanho do meu corpo. Então, eu era muito magra e o meu pescoço tava muito gordo. E aí ela
pegou e falou, Thaís, vamos fazer uma ultrassom aqui nessa região, mas né, não que seja alguma coisa, tá? Mas eu prefiro que a gente faça uma ultrassom. Até aí, por mim, tudo bem, porque eu não sentia nada, eu nunca senti nada, entendeu? Então, o que aconteceu? Fui fazer a ultrassom. E aí, gente, veio, tipo, um baque assim, né? Então, quando eu fiz a ultrassom, a primeira ultrassom, deu que eu tinha um nódulo. Então, esse nódulo, eu tenho um nódulo e um nódulo da tireoide. Então, assim, a médica, ela falou pra mim, Thaís, você é muito nova pra poder tomar remédio, porque quem toma remédio nesse sentido, toma pro resto da vida. E aí eu fiquei, sabe, sem saber o que fazer, falar, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? E aí, tudo entra no emocional. Tanto a sua menstruação, quanto esses nódulos da tireoide. Então, assim, o nódulo da tireoide, o meu aumenta e baixa, aumenta e baixa. Então, assim, eu tenho que ficar fazendo exame de 3 em 3 meses. Toda de 3 em 3 meses. Eu não posso operar. Antes eu não podia, antes de eu estar grávida eu já não podia. Desculpa, operar não, tomar remédio, né? E agora, grávida, eu não posso mesmo, né? Então, assim, a médica, ela sempre olha, a gente faz exame de 3 em 3 meses e olha o tamanho pra ver se eu posso operar ou não. Ele estava mais ou menos em 4 a 5 milímetros, chegando a 7 eu tinha que operar. Tanto que ela falou pra mim no meu pré-natal agora que não seria certo, né, operar estando grávida. Mas se ele chegar a 7 milímetros, não tem como, né, não vai poder esperar, vai ter que operar. Então eu não podia tomar anticoncepcional. Mas ela virou pra mim e falou, pode ficar despreocupada que você não vai engravidar. Porque a tireoide, ela te dá hormônios. Então, pra quem me conhece, quem me vê sabe, eu tenho muito hormônio, eu tenho muito pelo, gente. Eu tenho muito pelo, eu sou super peluda. Então, não é por outra coisa, por outro motivo. É por conta da tireoide. Quem tem tireoide sabe que às vezes você engorda demais, às vezes você tá magra demais, você nunca tá num peso ideal, né? Então, assim, é muito ruim quem tem tireoide, é muito difícil. E aí, acabou que a gente descobriu assim, aí eu chorei muito, né? Porque a gente nunca espera, né? Mas meu marido me deu uma super força, minha família também, e a gente tá aqui na luta, esperando aumentar. Graças a Deus não aumentou, tá na mesma medida, mas sempre tem que estar observando. E o ruim, gente, é que a tireoide, ela assim, ela vai... Como eu posso falar? A minha menstruação, ela vinha totalmente errada, né? Então, assim, um mês atrasava 2, 3, 4 meses. Gente, já fiquei sem menstruar 4 meses. 4 meses. E tinha vezes que quando vinha demais. Era horrível. E aí, o que aconteceu? Falei, já que eu não vou conseguir tirar um nódulo, eu vou tentar tomar 2 chás. Então, o nome do chá era o chia amarelo e unha de gato. Eu pesquisei muito na internet mesmo, pra saber como funcionava, se realmente era verdade. E aí, nas pesquisas, eu vi muitas mulheres falando que conseguiu engravidar depois que tomou o chá. Eu, particularmente, não acreditei, né? Só que eu precisava tomar o chá porque, gente, eu tinha cólicas horríveis. Então, assim, na pesquisa, eles falam que limpa o útero, limpa o ovário, limpa tudo. E aí eu falei, gente, será que é verdade mesmo? Não custa tentar, né? Gente, eu paguei R$5 em cada chá. E aí tinha que ser assim, você tinha que tomar quando a sua menstruação viesse. Então, por exemplo, minha menstruação começou hoje e vai terminar daqui a 3 dias. Então, durante esse tempo da menstruação, eu tinha que tomar o chá. Então, um chá eu tinha que tomar de manhã e o outro à noite. Eu não lembro qual que eu tomei de manhã, qual que eu tomei à noite. Eu vou pesquisar direitinho pra vocês e vou deixar no link aqui na descrição pra vocês entenderem. Também vou deixar como que faz o chá, tá? Tudo certinho. E aí eu tava tomei durante... Gente, minha menstruação tava totalmente desregulada, então eu nunca sabia quando ia descer, né? Mas quando já dava as cólicas, opa, vai descer, então vou fazer o chá. E eu fazia. Então eu tomei durante 3 meses
E aí, durante esses 3 meses, gente, o chá era muito ruim, sério. E aí eu peguei, tinha uma outra ultrassonografia marcada, né, pelo posto de saúde pra fazer. E eu tinha tomado 3 meses antes. E aí eu falei, bom, é aí que eu vou ver se é verdade, se realmente tira ou não. E, gente, pra minha surpresa, ele limpou o meu ovário. Pra minha surpresa. Aqui eu não vou conseguir deixar totalmente pra vocês verem. Acho que vocês não vão conseguir ver direitinho. Mas não tem, tá? Aqui não tem. Eu vou tirar uma foto depois. Enfim, não tinha nada nos meus ovários, entendeu? Ó, ovário direito, ovários, a forma típica e os limites bem definidos. O parênquima exibe condicionalidade normal, volume de 4,0 centímetros. É a mesma coisa, medindo um pouquinho a mais, o ovário esquerdo 6 centímetros. Mas nada de ovários polimicrocísticos, tá? Gente, desculpa as palavrinhas aqui que às vezes é meio ruim de ler, tá? Mas enfim. E pra minha surpresa, deu certo o chá. Só que o que aconteceu? Ó, a data desse exame foi no dia 30/5/2016. Aí, ok, tudo bem. Gente, a minha menstruação atrasou. E eu senti uma parte aqui da minha barriga mais dura, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, meu, por que minha barriga tá assim? O que tá acontecendo? Não tenho mais ovário policístico, será que voltou? O que aconteceu? Falei, falei pro meu marido, eu vou fazer um teste de gravidez. Aí ele falou, não, tudo bem. Comprei o teste, gente, deu negativo, eu já estava grávida. Mas eu não sabia. Deu negativo. Ok, tudo bem. Aí ele falou, e aí, né? O teste deu o quê? Eu falei, deu negativo. Ele falou, não, tudo bem. E aí, aquilo me incomodou, porque, gente, a minha calça tava fazendo volume na minha barriga. Gente, tava horrível. Eu falei, gente, eu tô gorda. Eu não tô comendo tanto assim, o que tá acontecendo comigo? Vou tomar o chá. Aí eu falei assim, não vou tomar. Esse chá que eu tô falando pra vocês que eu tomei, só pode tomar quando a menstruação desce. Então eu falei, vou fazer um chá de canela bem forte, em pau, canela em pau, porque vai descer, né? E eu já estava sentindo umas cólicas fracas, então eu achava que iria descer pra mim. Então eu peguei, tomei o chá de noite, isso foi de terça-feira, não, foi numa quarta-feira de madrugada. Foi na quarta? Gente, acho que foi eu ia pro curso quarta-feira. Foi de terça pra quarta, né? Então, foi de terça-feira de madrugada, porque quarta-feira de manhã eu ia pro curso, pro Senac. Então, aí eu tomei o chá e tomei um Buscopan pra passar a cólica. E, gente, inocente, não sabia, né? Tomei. Aí, ok. De madrugada, na terça-feira de madrugada, quase, era mais ou menos já era quarta-feira de manhã, já 4 horas da manhã por aí. Gente, eu acordei chorando de tanta dor, mas, gente, uma cólica, uma dor que eu não conseguia, eu juro por Deus, que eu não conseguia movimentar minhas pernas de tanta dor. E aí eu comecei a chorar muito, aí meu marido ficou desesperado. Nossa, Thaís, o que tá acontecendo? Você quer ir no médico? Eu preciso ir pro curso, gente, eu não podia faltar no curso. E aí eu cheguei lá, aí beleza, morrendo de dor, fui pro curso. Peguei ônibus, fui pro curso, passando mal, hein? Tava passando mal. Cheguei lá, falei, professora, eu vou ter que sair mais cedo, porque eu não tô aguentando de dor. E aí eu pensei comigo, eu não vou no hospital porque vai demorar muito. Então, na minha cabeça eu não tava grávida, né? Eu tinha feito o teste, tinha dado negativo. Então eu falei, não vou pro hospital, eu vou passar no AMA, no acolhimento, né? E lá eles me dão um remédio, eu vou pra casa e pronto, acabou. Gente, eu chorava, mas eu chorava de dor, uma dor insuportável. Aí, tudo bem, cheguei lá no acolhimento, o médico pegou e perguntou pra mim, tem possibilidade de você estar grávida? Falei, não.
Não tem. Ele falou, você tem relação, tal. Eu expliquei pra ele pegou meu prontuário, viu que eu tinha o ovário policísticos, viu que tinha sumido, depois viu também que eu tinha o nódulo. E aí ele pegou e falou assim, não, vamos fazer um teste só pra ter certeza que você não tá grávida. E aí eu falei, não, tudo bem, mas eu não estou. Aí ele falou, não, tudo bem, mas a gente vai fazer porque é norma do posto. Eu falei, não, tudo bem. Gente, desculpa o barulho, tá? Aí, gente, eu peguei, fui lá, fiz o xixizinho lá no copinho. Aí veio a enfermeira, pediu pra mim pôr o palitinho, falou pra mim aguardar lá fora. Eu falei, ok. Aí eu fiquei aguardando. Mas, gente, crente que ia dar negativo. Sério. Aí o médico me chamou na sala novamente. E aí ele veio todo sorridente, falando assim pra mim, oi, parabéns, mamãe. Gente, eu fiquei, já, sabe, mil e uma razão. Já falei, meu Deus. Eu falei, como assim, doutor? Aí ele falou assim, você tá grávida. Eu falei, não, é impossível. Aí ele falou, não é impossível, você está grávida. E eu não acreditei. Aí eu falei, doutor, você tem certeza que essa moça, né, que no caso é enfermeira, ela soube ver o resultado mesmo? Ela falou, olha, ela tem muito tempo aqui, né, e nunca errou. E eu realmente vi, né, ela veio com um palitinho e me mostrou e deu positivo. E aí ele me mostrou meu prontuário e tava lá, positivo. E aí eu comecei a chorar, gente, foi uma emoção uma coisa assim, muito doida, sabe? Porque eu não esperava, entendeu? Eu achava que eu não poderia engravidar, porque a médica falou pra mim que eu não poderia, só poderia se fizesse tratamento. Então foi uma coisa assim, foi tipo, bum, né, surpresa. E aí eu comecei a chorar e a tia do meu marido trabalha lá, ela também é enfermeira. E aí eu comecei a chorar e ele falou assim, Thaís, você tá chorando de tristeza ou de alegria? Aí eu falei assim, ai, doutor, eu não sei mais por que eu tô chorando. Gente, eu sei que eu fiquei muito emocionada, assim. Foi uma coisa bem, né? E aí eu fiquei muito emotiva, assim. Ele saiu, pegou um copo de água pra mim, eu respirei, né? Mas ainda assim não tinha caído a minha ficha. Aí ele pegou e falou, não, eu tô falando certo, aí você tá grávida. Eu falei, não, tudo bem. E aí, gente, minha ficha só foi cair quando ele foi pegar a caderneta da gestante. Que aí ele começou a escrever e tal. Aí a tia eu fui lá na tia do meu marido, ela tava trabalhando, ele pediu pra ela fazer uns exames e tal. E aí a gente começou a chorar, a gente começou a dar risada, já não sabia mais. Eu liguei pra minha cunhada. A gente foi uma coisa, sabe, bem... E aí eu fiquei pensando como contar pro meu marido. E ele acabou... Nossa, gente, foi uma coisa muito legal. Foi uma coisa muito boa mesmo, assim. Eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei bem assustada, mas eu fiquei muito feliz. Aí eu fiz a minha primeira ultrassom, né? Grávida, de gestantezinha. Porque, gente, eu ainda não tinha acreditado. E aí quando foi... No dia 7/5, eu fiz a ultrassom. Não, gente, peraí. 7/5, não, desculpa, dia 16 de julho. Ó, eu li outra coisa aqui, ó. Dia 16 de julho eu fiz minha ultrassom, ó. E aqui era o meu pequenininho, meu naniquinho. Ó. Olha, gente, tão pequenininho. Então, eu tava de 6 semanas aqui quando fiz essa ultrassom. Foi muito emocionante, meu marido foi comigo, a gente tirou bastante. Foi muito engraçado, assim, né, porque... Ele ouviu o coraçãozinho do bebê, ele falou, nossa, bate muito forte, tudo foi muito bom, assim, gente. Todo mundo ficou muito feliz. É um menino, eu estou de 5 meses, então foi, assim, uma super reviravolta. A minha médica também se surpreendeu, né. Lógico que o chá ajudou, gente, eu acredito que o chá ajudou. Mas, assim, eu acredito também que Deus, ele prepara as pessoas, ele prepara, né. Então não aconteceu à toa, isso não veio totalmente à toa pra cima de mim, né? Então eu tô muito feliz, eu agradeço muito a Deus.
Tá super corrido, já tô correndo pra fazer as coisas de chá de bebê, tô correndo pra tudo, assim. Eu terminei o curso de maquiagem, já comecei, aí descobri que eu tava grávida no curso, aí de repente o curso terminou, aí eu tenho que fazer exames e os locais que eu tenho que ir às vezes é longe. Então é uma correria total, assim. Então, pessoal, me desculpem mesmo por ter sumido. Eu espero que vocês entendam. E para aquelas pessoas que querem ser mãe, que estão tentando, não desista, né? Se você puder tomar o chá, se você acredita, toma o chá sim, sabe? Se você acreditar, você consegue, entendeu? E é sempre aquilo que eu falo, acredita muito, conversa muito com Deus, que quando chegar a sua hora, com certeza Ele vai te dar o que você precisa, né? Gente, é muito gratificante, é muito magnífico, assim, receber esse presente. Eu tô muito ansiosa, quero muito ver logo o bebê, quero pegar, abraçar. E eu fico só imaginando, já ganhei um monte de coisinha e eu fico imaginando ele dentro da roupinha, dentro dando banho, essas coisas assim, é muito bom, gente. Realmente é muito gratificante. O vídeo acabou ficando um pouquinho longo porque eu queria contar pra vocês mesmo como que foi tudo isso, a minha história. Nem todo mundo sabe das coisas assim que eu não gosto de ficar falando. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não gosto. Eu sou bem... Quem me conhece sabe que eu sou feliz, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de sair, gosto de curtir. E eu tô muito feliz, o meu marido também, ele é um pai super babão, ele tá me ajudando muito, gente. Meu marido eu não posso reclamar dele pra nada. Ele assim, é um marido que eu acho que se eu tivesse pedido pra Deus um marido tão bom assim, ele não tinha me, assim, ele com certeza tinha me enviado um bom, mas não tão bom assim. Então, gente, meu marido é maravilhoso, não tenho o que reclamar. Ele me ajuda muito. E é isso, gente. Me desculpa falar toda hora, né? O vídeo ficou meio extenso, mas eu espero que vocês espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui, deixar nos comentários, ou então quem tiver meu Face, pode me chamar lá que eu vou responder, tá? Gente, é muito bom. E quem tem esse sonho de ser mãe, continua tentando, porque nada pra Deus é impossível. Nada pra Deus é impossível, tá? E se não for impossível pra mim, não vai ser pra você e não vai ser pra ninguém, tá bom? Então, um grande beijo, gente. E ficam com Deus, tá? Qualquer coisa é só me mandar uma mensagem.